Sobre isso, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli. Professor, me diga uma coisa: há uma possibilidade desse acordo entre os Estados Unidos e o Irã sair de fato? O governo americano conseguiu exercer pressão suficiente sobre Teherã para que as negociações avancem um pouquinho? Obrigado, bem-vindo, viu? Obrigado, Pedro. Prazer falar contigo, quem está acompanhando a gente. Olha, o problema desse acordo que está para sair é que ninguém tem muita certeza de quais são os termos dele, né? Se anteriormente Trump argumentava que a ideia era desmantelar o programa nuclear iraniano, iniciar processos de salvaguarda, né? Ou seja, que pessoas de fora do Irã pudessem entrar no país para averiguar o que eles estão fazendo nesse processo. Isso não está muito claro agora. Já Trump, há 2 semanas atrás, falou que ele queria, na verdade, democracia no Irã, depois ele volta atrás, ele diz que quer proteger, na verdade, a população que está indo às ruas, né? Protestar. Então, o que é esse acordo? Ninguém tem muita certeza. Qual que é o objetivo final dele? E vale a pena lembrar, dentro dessa escalada, a gente tem uma série de embarcações americanas se movimentando em direção à região ali do Irã, a gente tem tropas americanas no entorno do país, então o acordo de um lado vai sendo costurado, vai sendo dito, mas sempre com essa ameaça muito explícita de que se as coisas não ficarem tão boas assim para o lado de Washington, o uso da força pode voltar a ser feito, né, Pedro? Professor, a gente viu no início do ano que o presidente americano Donald Trump ele vai criando um mecanismo de ameaça, movimentando tropas e em determinado momento pode usar, como ele fez, por exemplo, na Venezuela, em que ele ameaçava, ameaçava, ameaçava. No caso do Irã, o conflito pode ser um pouco maior, até porque o Irã é uma potência bélica no mundo todo. A gente viu, por exemplo, recentemente um ataque do Irã contra Israel. Tem um contexto específico no Oriente Médio de conflitos. Essas ameaças que estão sendo feitas pelo presidente americano podem avançar por um conflito maior, uma guerra de fato dos Estados Unidos com o Irã, se, por exemplo, os desejos americanos não forem atendidos? Olha, Pedro, acho que como você bem coloca, a temperatura vem aumentando ao longo dos últimos anos, né? A gente teve ataques do Irã contra Israel, né, em resposta a ataques israelenses e americanos. A gente teve, então, pontos diretos de contato entre esses dois países. E como você bem coloca, eu acho que o ponto que tem que ficar central é o Irã é um país muito grande, com um exército muito também profissional, bem armado, tem aliados na região que estão enfraquecidos, mas ainda existem. Então, uma possível guerra do Irã contra Israel e contra os Estados Unidos seria uma catástrofe humanitária em escalas muito diferentes do que a gente viu anteriormente. Se a guerra de 2003 dos Estados Unidos contra o Iraque já foi um desastre, a escala, caso tenhamos um conflito com o Irã, é em outro modo de grandeza. Seria muito, muito complicado. Eu acho que, em parte, isso vem também deixando na mesa a necessidade de um acordo, a necessidade de se fazer algum tipo de diálogo dentro desse processo. Um ponto que me parece interessante, Pedro, e vale a pena lembrar, não é um momento econômico muito bom para o Irã, né? Desde o ano passado, desde 28 de dezembro, o Irã passa pelos maiores protestos dentro de casa, né? A população está nas ruas reclamando de inflação, desemprego. O petróleo, que é a grande fonte de renda do Irã, o preço vem caindo, ele vem tendo dificuldade de vender. Então, me parece também que essa vontade agora de negociar por parte de Washington é de observar também um Irã um pouco sem grandes capacidades, sem grandes mecanismos para poder lidar de maneira mais altiva. Então, talvez o próprio enfraquecimento relativo do Irã nesse momento incentive, no final das contas, uma tentativa de acordo entre esse processo, né? Você está tocando num ponto importantíssimo, que é a sensação de enfraquecimento que o Irã está passando para os outros países. O número de protestos que estão sendo feitos desde o fim do ano passado acabam dando essa sensação de que o país está mais enfraquecido. O que pode ser dado pelo Irã para os Estados Unidos para que o presidente Donald Trump se sinta atendido, digamos assim, nessas negociações? Pedro, tem duas questões que poderiam ser, de alguma maneira, articuladas entre o Irã e os Estados Unidos. A primeira é o programa nuclear, que é algo que vem sendo negociado desde o governo Obama, né? A ideia é a garantia de que o enriquecimento de urânio por parte do Irã
só seja feito ou seja empregado para questões médicas, não seja empregado numa possível bomba nuclear. Isso é feito com averiguação, com abertura das centrífugas para observadores externos e uma série de mecanismos de controle e salvaguarda. Esse é o primeiro ponto, a garantia de que o Irã não vai desenvolver uma bomba atômica. O segundo diz respeito a um certo distanciamento do Irã a respeito da China, que, repare, é algo também que os Estados Unidos pediu para a Venezuela. Hoje em dia, parte importante do abastecimento de petróleo que a China recebe vem do Irã a preços muito descontados, porque o Irã não tem para quem vender. A China vem fazendo investimentos no Irã, na chamada nova rota da seda, né? Então, se o Irã, de alguma maneira, conseguir movimentar essa ideia de uma certa distância em relação à China, um aumento da distância e de que não vai desenvolver um artefato nuclear, isso, de alguma maneira, poderia garantir aos Estados Unidos que as coisas estão andando. Agora, é muito difícil a gente imaginar que esses dois movimentos possam ser feitos sem grandes contrastes, né? Porque, imaginem, a China é um grande investidor hoje no Irã, tem muitas relações, e o programa nuclear iraniano, no final das contas, também é observado como uma espécie de salvaguarda, né? O argumento iraniano é: olha, se nós não tivermos uma bomba atômica, apesar de nunca admitir, a gente corre o risco de sofrer uma invasão. Então, é um pouco difícil esse tipo de convencimento nesse momento, mas seriam aí as duas formas, as duas ferramentas que o Irã tem para tentar lidar com esse momento de crise, né? E os Estados Unidos têm interesse no petróleo iraniano, professor, assim como, por exemplo, tinha no petróleo da Venezuela, em que logo depois que o ditador Nicolás Maduro foi capturado, o presidente americano falou: vamos colocar empresas americanas em território venezuelano para que elas possam explorar o petróleo da Venezuela. O movimento pode ser feito da mesma forma ou o contexto político e econômico do Irã dificultaria isso? Olha, apesar do petróleo aparecer muito na narrativa do Trump, ele gosta dessas discussões que são quase utilitárias, algo que ele pode ganhar dentro desse processo. É, o grande interesse não é o petróleo específico iraniano que seria embarcado e enviado para os Estados Unidos. A gente tem que pensar e lembrar que o petróleo ele é um mercado global, então o que acontece com o petróleo e com o preço do petróleo impacta todos os países, mas principalmente cerca de 13 a 15% do petróleo que a China consome vem do Irã. Então, de alguma maneira, controle sobre o petróleo iraniano, ou de alguma maneira, algum grau de proximidade com o quanto o Irã envia de petróleo para a China, tem aí uma movimentação interessante. Então, é menos o petróleo iraniano como um produto que poderia ser colocado dentro do navio enviado para os Estados Unidos, isso definitivamente não entra nesse cálculo, mas como um petróleo, como um mercado global e um petróleo que pode ir para a China. Então, repare, a gente está falando aqui de Estados Unidos e Irã, mas no final das contas, uma geopolítica mais ampla. A gente está falando de relação com a China, a gente está pensando nas últimas movimentações militares dos Estados Unidos com a Venezuela. Acaba sendo algo muito mais global do que só sobre o Oriente Médio. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, professor Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da UFRJ. Obrigado pela sua participação aqui na programação da CNN. Até mais.